Olá, muito bom dia para você. Está no ar o Jornal da Manhã. Confira o que é destaque hoje. Casos de leptospirose aumentaram 113% nos últimos 2 anos no Maranhão. Abertas inscrições na UFMA para o mestrado acadêmico em ensino de ciências e matemática. TV UFMA relembra os carnavais antigos do Maranhão. No estúdio eu converso com Carlos Renildo, da coordenação do Rebanhão, maior evento musical católico nesta época de carnaval. Agora no Jornal da Manhã. Nos últimos 2 anos, mais que dobrou o número de casos de leptospirose no Maranhão. A doença, causada a partir do contato com a urina de ratos, é mais frequente no período chuvoso. Matheus Monteiro conversou com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas sobre os cuidados para evitar o contágio. Os casos da doença dobraram aqui no estado do Maranhão. Isso corresponde a um aumento de 113%. Para entender mais sobre o assunto, eu converso agora com a médica infectologista Maria dos Remédios. Doutora, bom dia. O que é a leptospirose? Bom dia. A leptospirose é uma doença causada pela leptospira, que é mais comum que ela seja eliminada pela urina do rato, especialmente o rato de esgoto. E ela pode causar uma doença leve, como com febre, dor de cabeça, que pode passar como uma virose. E em alguns casos eles podem evoluir para a forma grave, que é a forma que tem icterícia e hemorragia. Doutora, existe um local onde é mais propenso à contração da doença? Então, especialmente quem se expõe à água de enchente, né? Porque a pessoa, para pegar, ela precisa ter em contato com uma água que tenha a urina do rato. E esse contato, ela precisa ficar com a pele por bastante tempo ou mucosa, com contato com aquela água que tem a urina do rato e que tem a leptospira. Então, normalmente isso acontece em enchente, então quando você tem sua casa invadida por água numa grande chuva ou a questão de rio. E também em situações profissionais, como as pessoas que trabalham com lixo, com limpeza de esgoto. E então, se você tem ou a água acumulada, né, que aí você vai ter a urina do rato que pode estar naquela água, ou se você tem os locais que tem os resíduos e as coisas que favorecem a proliferação desses roedores. Então, também quem tem contato com lixo. Essas são as formas mais frequentes de transmissão. Então, precisa ter o rato, a leptospira na urina do rato e a água e o contato dessa água com a pele ou com a mucosa do indivíduo. Doutora, por exemplo, quem teve contato, saiu de casa na chuva e aí teve contato com aquela água que passa ali na rua, como é que deve proceder quando chega em casa? Então, o ideal é você, né, tomar banho, se limpar, mas você tem que lembrar que o contato ele precisa ser prolongado, não é simplesmente uma horinha que você mete o pé na água e você se contamina. Então, normalmente aquelas situações mesmo que você, por conta da enchente, tem que atravessar, ficar horas e horas, às vezes até também por conta do resgate que demora. Ou as pessoas também muitas vezes ficam ansiosas depois que aquela inundação passa para tentar limpar a casa, né? Então, lembrar que nesses momentos elas precisam estar de botas, precisam estar protegidas para não entrar em contato com aquela água. Uma forma menos frequente de transmissão é por alimentos contaminados com a leptospira. Então, você vê agora recentemente aquele inundamento naquele mercado principal lá de São Paulo, né, o CEAGESP, e houve contaminação dos alimentos. E você viu que os alimentos eles foram jogados fora, né? Então, numa enchente, se a água entra na sua casa, você tem que se desfazer também da comida, porque aquilo ali pode estar contaminado com a leptospira. Quais são as outras recomendações, doutora? Então, quem trabalha nessas áreas, por exemplo, até quem trabalha com lixo reciclável, por exemplo, precisa ter muito cuidado. Então, todas essas áreas você tem orientações sobre os equipamentos de proteção individual, né? Então,
Se a pessoa vai limpar um esgoto, vai limpar uma rua, né, por conta de uma inundação, numa enchente, você precisa sempre usar os equipamentos de proteção individual. O que são? Bota, luvas, né? Então você não se expor. Se é a sua casa que inundou, a mesma coisa, você não pode estar se expondo àquele material porque você pode contrair. Então lembrando que um percentual dessas pessoas que se contaminam pode fazer forma grave, né? E a forma grave pode evoluir para a morte. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. Matheus Monteiro para o Jornal da Manhã. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do mestrado acadêmico em ensino de ciências e matemática. Podem se inscrever graduados em cursos de ciências biológicas, ciências naturais, física, matemática, química ou pedagogia com diploma de cursos de licenciatura ou bacharelado, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação. O mestrado tem 2 linhas de pesquisa: ensino, aprendizagem e formação de professores em ciências e matemática e ciência, tecnologia e sociedade. Outros detalhes no site ufma.br, no setor de editais. A defensora pública Lindevânia Martins falou à nossa reportagem do Jornal da Manhã sobre a importância do mapeamento da violência praticada contra pessoas trans. Na última pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Maranhão foi apontado como o 10º estado que mais mata pessoas trans no Brasil. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Maranhão foi o 10º estado com mais mortes a pessoas transgêneras. Para falar sobre o assunto, eu converso com a defensora pública Lindevânia Martins. Defensora, qual a importância da divulgação desses dados? Então, a divulgação desse mapa de violência, ele é muito importante porque ele confere visibilidade a um fenômeno terrível que é esse da violência contra pessoas trans, né? Então, ele faz um diagnóstico, né, completo da situação de violações, né, que as pessoas trans sofrem no país inteiro, né, em relação a essas mortes violentas, assassinatos. Isso permite, né, que a gente possa, de fato, né, intervir de uma forma mais eficaz contra a violência e cobrar do Estado políticas públicas, né, que visem dar segurança às pessoas travestis e transexuais. Defensora, como a violência se reflete na vida das pessoas trans? Isso é muito importante, porque, embora o mapa ele se fixe mais nas violências letais, nos assassinatos, as pessoas trans sofrem violações todos os dias, né? Elas sofrem violações desde no seio familiar, porque muitas famílias expulsam pessoas travestis, pessoas trans de casa, assim, a família, que deveria ser o local de acolhimento e de apoio, né? Nas escolas, pessoas travestis, transexuais sofrem bullying, muitas pessoas abandonam a escola, a sociedade não oferece a pessoas travestis, transexuais, né, empregos, né, e muitas vezes essas pessoas elas são empurradas para a prostituição porque não conseguem sobreviver sem esse rendimento. A violência faz com que pessoas trans elas tenham depressão profunda, que elas também se autoviolentem através de mutilação, de suicídio, né? Então é muito importante que a gente conheça esses dados terríveis para que a gente possa refletir sobre a violência e possa mudar essa realidade. Defensora, como é que o Estado ele pode propiciar políticas públicas em relação à população trans? Um dos pontos que a gente deve lembrar, né, é que, embora a gente tenha dados aqui sobre violência, dados com estatísticas, né, esses dados eles não refletem a realidade, porque a gente tem muita subnotificação em relação às violências, né? Então, uma forma do Estado ser mais eficaz, né, é evitar a subnotificação, né, ter meios para que a gente possa realmente identificar a morte, né, de pessoas travestis, transexuais, né? Outra forma são campanhas públicas, campanhas educativas, para que as famílias acolham, né, os seus filhos, irmãs, irmãos que são travestis e transexuais, políticas públicas para que a gente consiga dar emprego para essas pessoas, né, para que elas não sejam empurradas, né, para empregos precários como a prostituição, né, campanhas e políticas para que elas possam, de fato, estar na escola com o nome social sendo respeitado e sua pessoa sendo respeitada. Tá ok, muito obrigado pelas informações, defensora. Matheus Monteiro para o Jornal da Manhã. No próximo bloco, na entrevista aqui no estúdio, eu converso com Carlos Renildo, do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática, sobre o Rebanhão, maior evento musical católico nesta época de carnaval. Até já.